Todos acharam? Amém? BC é boa de Bíblia, graças a Deus. Pode procurar por Naum, livro do profeta Abacuque, livro do profeta Elias. Todo mundo vai achar, não vai? Aí não, o livro do profeta Elias não vai achar, não. Uma vez fizeram uma pegadinha comigo assim: o que está escrito no Salmo 151? Aí eu disse o Salmo 150. Porque na Bíblia Católica, algumas versões têm Salmo 151. E é o 150. É o final do 150. Diz assim: então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteiriça do Jordão. Beberás da torrente e ordenarei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passado dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te, vai-te a Sarepta, que pertence a Sidom, demora-te ali, onde ordenarei a uma mulher viúva que te dê comida, ou que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês, aqui apanhei 2 cavacos e vou preparar este resto de comida para mim e para meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará até ao dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ela e sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Depois disso adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Então disse ela a Elias: que fiz eu, ó homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Ele lhe disse: dá-me o teu filho. Tomou-o nos braços dela e o levou para cima ao quarto, onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até esta viúva com quem me hospedo afligistes, matando-lhe o filho? E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe e lhe disse: vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Tomai os vossos assentos. Glória a Deus. Palavra muito conhecida, né? Desde a escola dominical, né? Nós aprendemos sobre Elias, sobre Eliseu, sobre Davi, sobre Sansão. E a história vai nos contar sempre Israel passando por momentos difíceis. Israel estava sob a direção, sob o governo de Acabe. Acabe é aquele que trocou o Deus de Israel por deuses, e principalmente pelos deuses da sua esposa Jezabel.
E agora o Senhor, em punição à terra de Israel, ele decreta, através da palavra do profeta Elias, que haveria uma fome, uma seca. O tempo não é determinado aqui, mas a história vai nos mostrar qual foi o tempo. 3 anos e meio sem chover e sem cair sereno sobre a terra. Você começa a imaginar o cenário. Você começa a pensar nessa situação, como você conseguiria ver uma terra árida, uma terra onde não... Nós passamos alguns tempos sem chuva, eu acho que nós aqui nunca ficamos 3 anos sem chuva. Creio que não. Pelo menos que eu me lembre, nesses poucos anos de vida que tenho, não me lembro de passar, acho que alguns meses, acho que nem 1 ano nós ficamos sem chuva. Talvez em algumas regiões do Nordeste, né, fique 1 ano ou até um pouco mais de 1 ano, e a gente percebe como a terra fica esturricada, né, toda rachada, os açudes perdem a sua capacidade, as represas, né, as usinas de produção de energia elétrica baixam o seu nível. Eu lembro que uma vez indo à Águas de Lindóia com a Ana, e na segunda vez que fomos eu fui de carro, ficou mais barato, e eu parei numa represa que eu não sabia até então, era a represa que mantém a água, a energia elétrica para São Paulo, a Cantareira. Eu não sabia que era. Muito grande, muito bonito, e nós descemos e fomos lá na parte e observamos o nível, estava pelo menos uns 3 metros, 2 metros, 3 metros abaixo do que seria normal. E aí a preocupação, né, dos governantes com relação a toda essa escassez de água. A água é fundamental, sem água nós não conseguimos viver. E Elias, então, ele faz essa profecia. E o Senhor diz agora, você vai se esconder, porque a perseguição vai ser grande. Nós percebemos no capítulo 18 o quanto a perseguição com Elias foi procurada em todas as cidades. Nós temos aqui Obadias, né, que vai sustentar 100 profetas, né, de 50 em 50, escondido nas cavernas, tal, porque havia uma perseguição enorme, porque sabiam a causa daquela seca. A causa daquela seca era uma punição de Deus, mas o que proferiu essa sentença foi o profeta Elias. Irmãos, homens de Deus nem sempre são bem-quistos. Homens e mulheres que falam da parte de Deus, muitas das vezes são odiados. Está preparado para isso? Está preparado, profeta, para ser odiado? Está preparado, pregador da palavra, para ser odiado? Está preparado, crente, para a tua família te rejeitar? Está preparado para enfrentar essa situação? Se você não está preparado, cuidado, porque temos que estar preparados. Não pense que tua família vai te compreender. Não pense que os colegas da escola, viu, Gustavo e Guilherme, vão te compreender. Não vão, não. Vocês vão ser estranhos. Vocês vão ser personas, às vezes, não gratas em algum lugar. Por quê? Porque você não mente, porque você não participa de determinadas coisas, porque o seu comportamento vai na contramão daquilo que o mundo está propondo. Mas o apóstolo Paulo deixou isso claro para nós em Romanos, quando ele diz, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E tem uma promessa para experimentar as bênçãos do Senhor. Vocês querem experimentar a bênção do Senhor? Não se conforma com este mundo, não. E Elias não se conformava. Elias era homem usado por Deus, ele podia ficar calado. Mas ele vai a Acabe e diz, olha, Acabe, não vai chover. Eu imagino que a princípio, pastor, professor, que aquilo foi ignorado, que não vai chover. Vai chegar a época das chuvas. Mas passa 1 mês, passa 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 1 ano e não chove. A coisa está ficando esquisita. Mas ele disse, olha, Elias, você vai para o ribeiro de Querite. Ou seja, havia ali um certo conforto, uma certa tranquilidade. Você já imaginou de manhã acordar, né, lavar ali o rosto, passar o dedinho nos dentes, né, com a água do Querite, ingerir um pouco de água, olhar para o céu, ver aquele pontinho aparecendo lá, o pontinho crescendo, e chegando perto, aquele corvo vai, deposita ali pão e carne para ele. Corvos, né? Não eram só, eram corvos que vinham ali e depositavam. Na escola dominical, né, eu falei que recentemente eu vi uma pregação
E o pregador disse: quem sabe de onde vinha essa carne? Provavelmente das reservas de Acabe. Provavelmente lá do palácio de Acabe, onde ele achava que era dono, mas dono de tudo é o Senhor. Homens não são donos de nada. Homens não são detentores de nada. Tudo pertence a Deus. Os céus, a terra, toda a sua plenitude pertence ao Senhor. Quando Ele manda, até o diabo obedece. E quando Ele diz que o corvo vai abençoar Elias, eu imagino, não diz a palavra quanto tempo Elias ali ficou, mas eu imagino, pastor, o conforto. Dieta tranquila, pão e carne, de manhã e de tarde. Já prontinho, já assado, já frito ou assado, não sei. E Elias olhava de manhã, vinha lá o corvo, olhava de tarde, vinha o corvo. Daqui a pouco ele percebe que a água do ribeiro está diminuindo. O filete de água vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. E os corvos também não vêm mais. Aí Elias é orientado por Deus. Elias, vai para Querite. Querite, sabe o que significa Querite? Querite quer dizer o perdão. Agora vai para Sarepta. Ele estava em Querite, perdão. Ele estava em Querite, agora ele vai para Sarepta. Sabe o que significa Sarepta? Fundição, refinaria ou cadinho. Cadinho é aquele recipiente que parece frágil, mas você coloca na temperatura altíssima e ali ele derrete o ouro, derrete a prata, derrete o cobre. É um material específico, aparência de barro, mas é um barro especial, e ele aquece, fica vermelho, quase transparente, mas o que está ali dentro se derrete. Elias agora vai para Querite, vai para Sarepta, e lá em Sarepta ele tem assim um encontro inusitado. Mas vamos pensar no que poderia significar para nós Sarepta. Elias agora sai de uma área de, vamos dizer assim, não de um conforto total, mas de uma segurança. Ele tinha alimento, ele tinha água, ele provavelmente tinha providenciou um local para dormir tranquilo. Chover não chovia mesmo, né? Então à noite não tinha perigo, não tinha chuva, talvez uma sombra, e ali ele se estabeleceu, estava tranquilo. Viu, Joseph? A coisa estava boa para Elias. Mas nem sempre Deus nos permite ficar na zona de conforto. Existem momentos que nós não entendemos porquê. Parece que está tudo caminhando bem, viu, Ailton? Parece que está tudo indo bem. De repente as coisas entram numa convulsão, numa revolução. A situação começa a se transformar. E ele vai agora para uma área em que é chamada, segundo, né, a palavra significa uma área de fundição, uma área de purificação. Às vezes Deus quer colocar eu e você numa área dessa. Viu, irmãos? Jó, não que ele precisasse, não estava em pecado, não era o caso, talvez não seja talvez o teu caso. Você diz, mas eu não estou em pecado, por que eu vou passar por isso? Porque talvez Deus queira tratar com você para ter uma intimidade maior, para mostrar, quem sabe para você ouvir a última expressão, né? Quando a mulher disse, nisto conheço agora que tu és homem de Deus. Quem sabe, depois de uma situação difícil que você vai passar, que você pode passar, alguém se levante e reconheça, de verdade, agora eu vejo que você é homem de Deus. Agora eu vejo de verdade que você é uma mulher que serve a Deus, que teme ao Senhor. Por quê? Porque você passou pela prova, como diz a canção, dando glória a Deus. Ele chega lá na cidade de Sarepta, nas portas da cidade ele encontra uma mulher. Era ela. Era aquela mulher. Mas as condições, Alcina, não eram favoráveis. Aquela mulher estava catando lenha, mas ela não fez um feixe de lenha, ela não colocou a lenha sobre um animal, ela não levou um carrinho de mão para levar a lenha, ela pegou 2 cavacos de lenha. E Elias diz, oi? Ela diz, oi, tudo bem? Tá, você me dá um pouco de água? Eu vou pegar. No caminho ele diz, mulher, traz para mim alguns pães. Ela disse, isso não. Água eu te dou um pouco, mas comida não tem não. Está vendo aqui que eu peguei 2 cavacos? E esses 2 cavacos é o suficiente para eu acender um foguinho. E esse foguinho é suficiente para cozinhar o pouquinho de farinha e de azeite que eu tenho na minha panelinha e na minha botijinha. O que eu aprendo com isso? Sirva ao Senhor com aquilo que você tem.
Sirva ao Senhor com aquilo que está dentro da sua limitação. Aquela mulher não pôde assar um frango, ela não pôde colocar um pernil de cordeiro assado com ervas finas sobre a mesa para Elias. Ela disse, eu vou fazer essa pouca comida, vamos comer, eu e meu filho, nós vamos morrer. Não havia possibilidade nenhuma, ela não tinha esperança nenhuma. Mas do pouco que ela tinha, daquela quantidade irrisória que ela tinha, ínfima que ela tinha, ela foi lá e preparou, obedeceu. O obedecer, irmãos, em todo tempo é melhor do que o sacrificar. A obediência ao Senhor é algo extraordinário. Você e eu não temos noção do quanto agrada ao Senhor a obediência dos seus filhos. Quem é pai e mãe aqui sabe como é bom lidar com um filho obediente. Qual o prazer que lhe dá entregar algo na mão de um filho obediente. Um filho que não faz pirraça, um filho que não bate de frente, um filho que não te exige, um filho que não te cobra, um filho que não te imprensa na parede, como alguns querem dizer, eu vou botar Deus na parede. Ei, para com isso. Ele é Senhor. E às vezes os desafios que vêm a nós parecem não ter sentido. Qual o sentido que fazia para aquela mulher deixar de alimentar-se e alimentar o seu filho e entregar a sua comida, aquilo que era para ela o mais precioso naquele momento, ela entregar a um homem que provavelmente era desconhecido dela. Alguém que se apresentou na casa dela, chegou lá na casa do pastor Cine, eu sou profeta. Eu sou profeta. Você vai acreditar, pastor? Nos dias atuais? Mas e se for de verdade? Mas o Espírito do Senhor confirma com o nosso Espírito. Aleluias. Glória a Deus. Ainda Deus faz provas conosco. Nestes dias ainda Deus faz provas. Eu queria contar uma coisa aqui, mas eu não sei se é conveniente, né? Mas eu vou contar. Eu sou meio bocudo. Na terça-feira estava eu, a Ana e uma irmã aqui da igreja num determinado lugar. Nós pedimos uma refeição e veio muita comida. A Ana, como sempre, certa, ela disse, é muita comida, não precisa tanto. E quando nós vimos a quantidade era muito para 3. Mas daqui a pouco me aparece um rapaz, chama-se Marcos, vendendo balas, com uma história, não sei se é verdade ou não, creio que seja. E nós podemos compartilhar com ele aquilo que estava sobrando. Aí eu pensei assim, será que foi de verdade? Pedimos errado? Será que nós pedimos errado de verdade? Ou Deus tinha projetado aquela refeição para aquele rapaz? Irmãos, tem coisas que nós nunca vamos entender. Eu não sei se vou encontrá-lo outra vez, eu não sei se verei aquele rapaz outra vez. Espero que veja. Não estou falando isso, irmãos, com soberba, não estou falando isso com orgulho, não. A gente não entende às vezes o que está acontecendo. Nós não entendemos o que está acontecendo. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, talvez cuidando daquele rapaz, quem sabe ele fez uma prova com Deus, uma pessoa que tem uma vida, segundo ele mesmo, uma vida, está tentando se erguer, tentando se manter, tem propósitos, mas já enfrentou decepções, já viveu momentos de decepções com a igreja, com o pastor, ou seja, mas quem sabe naquele dia, aquilo foi uma resposta de Deus para aquela vida. Eu não vou saber, nós não vamos saber. Então obedecer a Deus é a melhor coisa que existe. Aquela mulher estava fadada a morrer, comeria aquela última refeição. E o profeta faz um desafio. Irmãos, crente vive de desafios. Nós somos desafiados, viu, Jorge? Nós somos desafiados todos os dias. E Deus não dá o bizu para a gente, ó, segura a onda aí que sou eu no negócio. Não, ele não diz. Ele não disse para Jó. Eu sou melhor do que Jó aonde? Ele podia ter falado lá com o diabo e chegar, Jó, ó, segura a onda porque vai vir uma bomba aí para você, mas ó, estou contigo, sou eu que estou no... Ele não falou nada com Jó. Deixou Jó enfrentar a situação sozinho. Entender, provar ao diabo
que Jó era homem fiel, temente a Deus, que desviava do mal e que não blasfemaria no rosto do Senhor. A gente, às vezes, por pequenas coisas, Rômulo, por coisas pequenas, nós queremos chutar o pau da barraca, queremos desistir. Eu não vou enfrentar isso, não. Eu não aceitei a Jesus para passar por isso, não. Ei, se está passando por uma luta, entenda, aleluia, que deserto é lugar para passar, não é lugar para ficar. Você não vai morar eternamente no deserto. Você não vai sucumbir à tua vida, a não ser que seja rebelde. Quem fica no deserto é rebelde. Os que temeram ao Senhor, foram fiéis ao Senhor, confiaram no Senhor. E foi uma minoria tão grande, né? Josué e Caleb, dos maiores de 20 anos. Eles entraram na terra prometida porque a promessa do Senhor não falha. Quem falha somos nós. Quem falha sou eu. As promessas do Senhor, Ele não falha. Ele cumpre. E Elias diz para aquela mulher, então lhe disse Elias, não temas, vai e faz o que dissestes, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traz-mo fora. Depois fará para ti mesma e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará, até ao dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Enquanto esse deserto você está passando por esse deserto, saiba que o Senhor está cuidando de você. Como, pastor? Não sei. Eu vou explicar. Como é que eu vou explicar isso, pastor? Já imaginou? Eu acho que eu já preguei, não tem muito tempo que eu falei sobre isso. De manhã a mulher vai lá, vai na farinha, vai na panela, despeja a farinha, vai no azeite, despeja azeite. Prepara. Elias, ela, o filho, talvez mais alguém, quem sabe, ela convidou alguém mais para comer. De tarde ela vai lá, prepara de novo, hora do almoço, hora da janta. Vamos supor 3 refeições por dia. E todo dia. Você vai explicar Deus? Você vai explicar Deus? Tem pessoas novas aqui na igreja que não sabem. Eu vou falar uma coisa que aconteceu comigo há muitos anos atrás. Há quase 40. Situação muito mais difícil que hoje. E eu, quando me casei com a dona Ana Cristina, eu comprei uma geladeira usada. Para começar a vida, uma geladeira usada. Talvez muitos de vocês tenham feito isso. Começado a vida com um fogão usado, uma geladeira usada. Isso não é vergonha, não. E essa geladeira deu pane, ela pifou. E a minha condição não permitia comprar um motor novo. Um amigo meu falou comigo, eu tenho um motor numa geladeira lá, eu te vendo baratinho, eu comprei o motor baratinho. E botei na geladeira, meu sogro botou, que bom ter sogro que entende que eu não precisei pagar. Ele botou, mas não funcionou. Não sei se aquela troca mexeu alguma coisa, não funcionou. E eu fiquei preocupado. Nessa época a Tiara era pequena. E nós tínhamos na época, o governo era o Leonel Brizola, e as escolas estaduais ganhavam leite tipo B, aquele do saquinho verde. E sobrava muito leite na escola, e minha sogra, autorizada, e fiquem bem tranquilos, ela não furtava, ela era autorizada a levar, e aquilo sustentou-nos, né, nos ajudou muito. Mas como guardar o leite sem geladeira? E eu pesquisei daqui, não na internet, né? Pesquisava boca a boca, não tinha celular nem telefone. E alguém disse, aquece o congelador, vai que... E quem sabe é um entupimento. E eu peguei o congelador, tirei para aquecer, mas não cheguei a aquecer não. Aí eu fiz uma coisa inusitada, eu falei com Deus, Deus, eu preciso dessa geladeira funcionando. Tu sabes que eu sou abençoado, né? O leite chega aqui, eu não preciso comprar, mas vai estragar. Tem as frutas da Itiara, não são muitas, mas tem. E eu preciso que essa geladeira funcione, Senhor. E o congelador, pastor, começou a gelar na minha mão. Eu coloquei no lugar. Irmãos, não sei por quanto tempo, mas creio que por mais de 1 ano aquela geladeira funcionou. Até que quando ela escangalhou de novo, eu pude comprar uma geladeira.
até que chova na tua vida, não vai faltar farinha e não vai faltar azeite. Até que a situação se transforme, até que chegue aquele recurso tão esperado, até que chegue aquela colocação tão esperada, até que chegue aquela promessa, até que chegue aquilo que vocês têm como objetivo, nesse meio tempo Deus está cuidando. Até que chegasse em Canaã, e o primeiro ano com medo que já estava plantado. Até que chegasse em Canaã, nunca faltou comida no deserto. Ora, manaracharabacantarás. E aquela mulher, ela obedeceu. Ela trouxe para o homem de Deus aquele punhado, né, daquele punhado de farinha que ela tinha. Ela fez lá um bolinho pequeno e trouxe, está aqui, profeta. E ela hospedou esse homem assim como o Senhor havia prometido. Uma viúva te sustentará. Como que aquela viúva ia sustentar, se ela não tinha nem para ela? Mas quando Deus fala, Ele garante. Quando Deus promete, Ele cumpre a sua promessa. Se você está edificado numa promessa do Senhor, saiba que Ele é fiel para cumprir. Mas as coisas não terminam por aí. Um belo dia, esse menino adoece e morre. Tudo bem, vai vir a chuva. Mas essa mulher vai fazer o que da vida dela? Sem o filho. Era viúva, agora perde o filho. Parece até a história que nós vamos ver já com o profeta Eliseu. Aquela mulher, provavelmente, que nós vemos aqui no capítulo 18, esse Obadias, talvez fosse o marido dessa outra viúva que tinha 2 filhos, que seria levado para ser vendido, trabalhar como escravo para pagar a dívida do marido. Mas o Senhor é fiel. E ela disse, olha, o Senhor veio trazer à memória as minhas iniquidades, as minhas transgressões, agora o meu filho morre. E Elias vai lá e clama ao Senhor, Senhor, não deixe que essa criança, que esse jovem venha perecer. Esse jovem seria a esperança de sustentação, de sustentabilidade, seria a provisão, o homem que trabalharia naquela casa para gerir ali o alimento, gerir o recurso para aquela mulher, quando a farinha parasse de se multiplicar. Porque também, se Deus permanecer deixando a gente no conforto, a gente se acomoda. Se acomoda. Elias talvez estivesse acomodado lá na margem do Querite, mas agora ele vai para Sarepta. O que nós entendemos com isso? Existe o momento do tratamento, existe o momento da purificação, o momento da fornalha, o momento em que nós entramos de uma forma e quando a experiência acaba, nós saímos, ou quando a luta acaba, nós saímos de lá com outra experiência. Eu vivi, eu sei o que é isso, eu vivi isso, eu passei por isso. Eu sei, eu posso te orientar, eu posso te aconselhar. Eu enfrentei a luta, mas o Senhor me deu vitória. É isso que Ele quer dizer para você e para mim nesta noite. Não desiste não. É pouco que você tem, serve ao Senhor com esse pouco. Pastor, não sei cantar, não sei tocar. Sabe orar? Sabe. Você sabe falar, não sabe? Se você sabe falar, você sabe orar. Fala com Deus. Assuma um ministério de oração, de intercessão. É o que você tem para dar ao Senhor. Ah, pastor, mas eu tenho meus talentos. Use os seus talentos para o Senhor. Porque com certeza Ele não vai ficar te devendo nada. E se outras circunstâncias vierem, Ele estará pronto a levantar ali o profeta e dizer, não vai ficar sem filho também. Eu quero profetizar nesta noite filhos voltando à presença do Senhor. Eu quero profetizar isso sobre a tua vida. Filhos não se desviando, filhos voltando à casa do Senhor. Quero profetizar você dizendo, eu e minha casa servimos ao Senhor. Mas quando a luta vier, não desiste. Sustenta a tua posição. Sou serva do Senhor. Sou servo do Senhor. Quero obedecer a Ele. Dê crédito aos profetas. Dê crédito à palavra. Não duvide, porque quem duvida é semelhante às ondas do mar que são levadas pelo vento. Não pense esse que receberá do Senhor coisa alguma.
Pastor, mas como é que eu vou acreditar num troço tão esquisito desse? Como é que eu vou acreditar numa coisa tão estranha como essa? Que experiência a mulher tinha com Deus? Agora ela tem. E agora nós temos aqui a experiência da mulher e a experiência do profeta. A experiência da mulher é que Deus de verdade faz, mas ela ainda precisava de algo mais. E quando seu filho ressuscita, agora o Senhor honra o profeta. Porque ela diz, agora eu entendo que tu és homem de Deus. Espera aí, mas e o azeite da botija não foi suficiente? E a farinha da panela não foi suficiente? De repente você está decepcionado porque você já fez tanto por alguém e alguém ainda não reconheceu o que você fez? Faz um pouquinho mais. Faz mais um pouco. Porque no momento que Deus quiser, não é que eu quiser, não é que o pastor Cid quiser, no momento que Deus quiser, Ele vai te honrar. Alguém vai dizer, verdadeiramente eu sei que tu és um servo de Deus. Verdadeiramente eu sei que você teme a Deus. Porque o Senhor, aleluia, você não faria isso se não fosse pela parte do Senhor. Entenda, queridos, que o querite é um lugar passageiro. O corvo traz a comida, o ribeiro fornece a água. Mas pode chegar um momento que até isso vai ser tirado de você. E você vai ser levado a um lugar onde você talvez entenda, vou ser abençoado. E o Senhor te levará para ser bênção. Você vai usufruir daquilo que você produziu naquele lugar que você está. Você consegue entender isso? Você consegue entender isso? Não vai encontrar pronto, não. Não vai encontrar a cama pronta, não. Você vai chegar lá, você vai fazer. E quando você fizer, o Senhor vai te honrar. Entenda isso. Entenda essa palavra. Guarde ela no teu coração. Saia daqui dizendo, se a zona de conforto me for tirada, Deus me levará para um lugar onde eu serei uma bênção. Palavra do Senhor a Abrão, vai, eis lá tu serás abençoado. Não, sê tu uma bênção. Você quer receber a bênção? Seja uma bênção. Você quer receber alguma coisa? Faça alguma coisa. Sabe, a recompensa virá para aqueles que se disponibilizarem a fazer algo para o Senhor. Que o Senhor te abençoe nesta noite. Que o Senhor te dê uma noite de paz, uma noite tranquila, um final de semana extraordinário para a glória e honra do seu nome. Amém? Que Deus nos abençoe.